Você sofre com dor no ombro na hora que você vai fazer os exercícios da musculação? Independente do exercício que você vai fazer, você sente aquela dor, principalmente aquela dorzinha que fica aqui, nessa região, ou fica bem do lado aqui do ombro, ou às vezes até aquela dor que rasga aqui do lado. Fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou explicar como eu resolvi as minhas dores no ombro. Afinal, anos atrás, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu não conseguia evoluir nenhuma carga, não conseguia progredir de forma intensiva no meu treino por conta de dores. E não era só dor no ombro, dor na lombar principalmente, dores no joelho. Aprendi como resolver e eu vou explicar para vocês o que eu mudei nos meus treinos para conseguir poder treinar com intensidade de novo. A gente vai falar sobre alguns tipos de exercícios e condutas durante o treino que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema. Então, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar a bater 1000 inscritos ainda esse ano. Primeira coisa que a gente precisa entender: a maior causa de dores no ombro não está no ombro. Isso é muito comum, na verdade, no universo das lesões no geral, porque o nosso ombro é uma articulação que ela é muito móvel, então a gente consegue movimentar o ombro para diferentes lados, como vocês podem ver. Faz para o lado, para frente, na diagonal. E geralmente, quando a gente tem essa dor no ombro, aonde que costuma estar o problema? Na nossa escápula, mais precisamente falando. Ou às vezes até em algum problema de encurtamento de peitoral, costuma ser menos, mas o principal problema é na parte de escápula. Sempre que a gente tem lesão de alguma articulação, essa lesão ela sempre vem associada ou de uma disfunção, seja ela fraqueza ou falta de mobilidade de músculos que estão acima ou de músculos que estão para baixo. Então, especificamente falando do ombro, a gente sempre vai falar sobre falta de mobilidade ou fraqueza de músculos que estão na região da escápula ou músculos que estão interligando no cotovelo, principalmente aqueles que cruzam as duas articulações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir treinar de forma intensa sem sentir dor no ombro é começar a fazer as execuções da forma correta. Eu sei que isso, a princípio, pode parecer a coisa mais simples e básica do mundo, mas quantas vezes a gente já não se pega querendo compensar um movimento que não é para aquela musculatura? Então, vou dar um exemplo para vocês agora do próprio supino, que é o campeão de lesão aí quando a gente fala sobre ombro. Quantas vezes a gente não fica dando aquela elasticada no ombro, no movimento, que não reflete a dor no ombro? Ou quantas vezes a hora que você vai pegar na barra, em vez de você fazer um movimento em que o seu ombro fique numa posição mais confortável, a gente abre mais aqui, né, deixando a bursa em contato diretamente com o osso aqui da cavidade glenoide, que vai pressionar e às vezes pode até, dependendo do formato da sua cavidade aqui, pode até acabar desenvolvendo uma bursite se você não tiver a mobilidade necessária para isso. E vai cair na parte da mobilidade que eu vou falar mais para frente. Então, a primeira coisa, você precisa entender como faz a execução correta e fazer a execução correta de fato. Musculação é consciência. Como assim consciência? Você não vai sair fazer movimento. Na musculação nós não fazemos movimentos. Nós contraímos o músculo. São coisas completamente diferentes. Atividades esportivas, que nem um crossfit, por exemplo, elas são muito mais voltadas para o movimento, o que não significa que isso lesione mais. Mas na musculação a gente precisa focar no músculo que a gente quer desenvolver. Por isso é muito importante, quando você for treinar, saber o que você está treinando. Então, vai fazer uma elevação lateral? Qualquer coisa que pegue muito mais do que essa parte lateral do seu deltoide, pode ser que tenha coisa errada. A gente precisa prestar atenção nessas nuances. Vai fazer peitoral. Tá doendo muito mais, por exemplo, o cotovelo do que o peito necessariamente? Tá na hora de dar uma revisada nessa execução. Será que tá certo? Embora, é lógico, o supino ele vai pegar músculos como a parte anterior dos deltoides aqui, vai pegar o tríceps e também vai pegar o peitoral. Mas a gente precisa saber o que a gente quer atingir para a gente conseguir fazer a execução da forma mais confortável possível e da forma mais correta possível também. Porque, até usando o supino de exemplo, que é o campeão das dores nos ombros aí, quando a gente vai fazer o supino, dependendo da forma como você pega e como você executa, você consegue distribuir melhor o estímulo. Ou para o tríceps, por exemplo, ou para o ombro, ou para o peitoral. Tudo dependendo da forma com que você executa. Então, às vezes, o pessoal não sabe disso, mas a execução ela é uma parte muito importante no controle da dor. Então, o primeiro passo é começar a executar os exercícios da forma correta. O segundo passo, com base na minha experiência, fazendo esses 2 passos já dá uma aliviada. Às vezes não vai resolver o problema logo de cara, mas só fazer isso já vai dar uma aliviada no seu ombro, aí você vai começar a parar de sentir dor na hora de treinar.
principalmente para quem sente tendinite aí ou tem alguma bursite. Isso costuma ajudar demais, que é fazer mobilidade torácica e mobilidade para a região da escápula. É muito importante. Então, faz um teste aí agora. Você pode fazer independente de onde você estiver. Se você estiver na cadeira, se estiver de pé, estiver treinando, faz esse teste aqui agora. Ó. Coloca as mãos do lado aqui. Eu vou até ir mais para trás. Eu espero que não perca o foco da câmera. Com a mão dessa forma aqui, você vai tentar encostar uma mão na outra. Se você não está conseguindo fazer esse movimento de forma limpa, tranquila, a sua mobilidade torácica, a sua mobilidade escapular está muito ruim. Então você é um candidato ou uma candidata a sim ter dor no ombro durante exercícios mais intensos da musculação. Então como que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai começar a fazer mobilidades torácicas. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de mobilidades que vocês podem fazer antes do treino. A quantidade de séries e as repetições, ela é muito subjetiva, depende do seu nível de dor, depende se você tem algum problema no ombro ou não, mas eu vou deixar uma prescrição meio geral aqui, que costuma geralmente ajudar e não fazer mal para ninguém. Você pode pegar 1 ou 2 exercícios de mobilidade torácica e escapular, fazer ali entre 2 séries de 10, pelo menos para um começo, aí já vai dar uma soltada, uma aliviada no seu ombro. E aí a gente já passa para o nosso terceiro ponto, que está muito ligado com o ponto anterior, que são as fraquezas musculares. Mas calma, quando a gente vai falar de fraqueza, a gente tem que entender que essa região torácica, a região das costas aqui, onde ficam as escápulas, tem uma infinidade de músculos. E tem mais um agravante. Esse é um agravante principalmente naquelas pessoas que tem aquela postura assim, ó, que geralmente tem os ombros para frente ou que tem essa crocunda mais acentuada, que é o encurtamento de peitoral. Então a gente, primeiro, é sempre bom tentar manter a postura enquanto a gente caminha. Existem exercícios que ajudam na postura, mas nada melhor do que você sempre tentar se manter posturado, tá? Isso não é necessariamente a causa da dor, mas ajuda no desconforto. Deixar o peitoral sempre em comprimento alongado, você não precisa ser aquela pessoa que a hora que vai abrir aqui, né, a mão, não sei se você está pegando na câmera, encosta uma mão na outra. Mas sempre tentar manter o peito estufado para cima, tá? Para que deixe a sua cavidade adenoide numa posição favorável para o seu húmero. Além do principal, que é o fortalecimento dos músculos da escápula. Então ali a gente vai falar sobre trapézio médio, trapézio inferior, romboides, os músculos do manguito rotador no geral, principalmente subescapular, infraespinhal e supraespinhal. Então se você provavelmente que está com dor no ombro aí e pegou seu exame de imagem e viu lá tendinite em qualquer um desses 3 músculos que eu acabei de falar, essa é uma rotina que vai te favorecer. Então sempre tentar fortalecer esses músculos. E aqui eu vou deixar uma dica de ouro. Fortalecimento de manguito, de preferência sempre para fortalecer mais os rotadores externos do que os internos, tá? Porque na maioria dos exercícios, tanto de dorsais quanto o de peitoral, a gente vai usar muitos rotadores internos. Então sempre dê uma preferência para os rotadores externos na hora de fazer fortalecimento. Sobre quantidade de séries e repetições, de novo, vai ser um negócio muito particular, mas se a gente está falando sobre fortalecer, sempre deixa para o final do treino, porque você vai usar esses músculos durante o treino, a não ser que você queira fazer uma ativação antes, que não necessariamente é um fortalecimento, que geralmente a gente trabalha em isometria, e a gente já vai falar sobre esse tipo de exercício, você deixa mais para o final do treino. E é claro, dentro do seu treino, até emendando esse assunto que eu estou falando no outro, a gente vai para o quarto item, nós precisamos ter, além dos exercícios de mobilidade torácica e do próprio ombro, a gente também precisa ter exercícios de estabilidade. O ombro é uma articulação muito móvel, a gente consegue mexer demais o ombro. Então, quando a gente vai usar sobrecarga em algo que é muito móvel no corpo, a gente precisa ter cuidado. E nada melhor do que ter um bom cuidado usando exercícios de estabilidade. Como que a gente faz exercício de estabilidade? Na maior parte das vezes você vai usar exercícios de isometria. Então vai fazer uma rotação externa, segura a rotação externa lá por alguns segundos. Segura aqui também, por exemplo, na parada de um desenvolvimento, mantém essa posição por algum tempo. Posição de desenvolvimento aberta também aqui, ó. Segura em isometria. Isometrias costumam ajudar muito na estabilização do ombro, ok? Existem outros exercícios também, como a elevação Y, que é aquele exercício que é feito dessa maneira aqui. Esse exercício costuma ajudar muito também, tanto na parte de mobilidade quanto na parte de estabilização do ombro.
Tudo que estabiliza a escápula também ajuda a estabilizar o ombro, então tenha sempre isso em mente. E aí a gente vai falar agora sobre a progressão inteligente de carga. E quando a gente fala de progressão inteligente de qualquer coisa, na verdade, seja nos resultados, seja no controle da dor, a gente está falando de acompanhamento especializado, que é o que a minha consultoria online vai te entregar. Resultados estéticos para você conseguir entrar no biquíni de novo, tirar a camiseta, perder a barriga, perder aquele culotinho que fica ali atrás, com o maior nível de segurança possível, evitando lesões e ajudando a controlar o seu nível de dor. Uma vida mais saudável, com mais autoestima, mais confiança. Link está aqui na bio e resolveu esse problema de emagrecimento e dor. Então a progressão de carga inteligente, ela é uma progressão, primeiro, que ela vai do menos complexo para o mais complexo. Então a gente vai reduzir, primeiro, o nível de habilidade motor de algum determinado exercício e vai crescendo gradativamente conforme vai passando o tempo. Além disso, a gente começa sempre com pouco peso e vai aumentando o peso ou ao longo das sessões do próprio treinamento ou dentro de uma própria sessão, a gente começa com um peso mais leve e termina com um peso mais pesado. Isso é conhecido muito aqui no nosso universo da musculação como pirâmide crescente, onde a gente aumenta o peso e vai diminuindo as repetições. É uma metodologia excelente e segura para aumentar a intensidade e aumentar a sobrecarga numa mesma sessão de treino para um mesmo exercício. E se a gente fizer essa progressão de carga inteligente ao longo do tempo, a gente vai conseguir resolver essas dores no ombro, treinar de verdade, treinar com intensidade para conseguir ganhos maiores de massa muscular, hipertrofiar mais e conseguir reduzir o nosso percentual de gordura, emagrecer de verdade. Então, só para a gente fazer um resumão clássico e rápido aqui, é muito importante, primeiro, que você tenha uma boa mobilidade de ombro, os músculos da escápula bem fortalecido, principalmente dessa região aqui de cima, parte de trapézio e tudo mais. É necessário que você faça exercícios de estabilidade na mesma sessão e sempre quando for fazer o exercício da forma correta e com sobrecarga progressiva. Não vai querer ser o super-homem, a super-mulher, a Wonder Woman. Isso geralmente costuma dar muito ruim. Então sempre com sobrecarga progressiva. Treinando dessa forma, você não vai sentir dor na hora de treinar e vai ter mais resultados. Espero ter te ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.